Existe um país oculto, por baixo da sociedade que mostramos ao mundo. Desde o início dos tempos, as massas são arrebanhadas e direcionadas para muitas e várias formas de controle emocional e mental. Desde a Segunda Guerra Mundial, as agências de inteligência dos Estados Unidos estão interessadas nas técnicas de controle do comportamento e do pensamento. Os militares ficaram especialmente intrigados com as técnicas de interrogatório usadas nos prisioneiros de guerra americanos durante a Guerra da Coreia. No final da Guerra da Coreia, 70% dos 7.190 prisioneiros americanos que foram mantidos na China haviam feito confissões ou assinado petições pedindo o fim do esforço de guerra americano na Ásia. As palavras lavagem cerebral entraram para o vocabulário americano logo após esses eventos. Foi criado um projeto conduzido de 1953 a 1964 e conhecido como MKUltra. Foram realizados testes em cidadãos americanos sem o seu consentimento. O projeto foi liderado por muito tempo por Sidney Gottlieb, mas começou por ordem do diretor da CIA Allen Welsh Dulles, em 13 de abril de 1953. Allen Dulles foi um proeminente advogado e diplomata americano, que se tornou o primeiro civil a ser diretor da Agência Central de Inteligência. Ele atuou como diretor da CIA de 1953 a 1961. A operação foi oficialmente sancionada em 1953. Foi reduzida em 1964 e 1967 e ordenada para ser interrompida em 1973. MKUltra usou vários métodos para manipular os estados mentais das pessoas e alterar as funções cerebrais, incluindo a administração clandestina de altas doses de drogas psicoativas, especialmente LSD, e outros produtos químicos, eletrochoques, hipnose, privação sensorial, privação do sono, isolamento, abuso verbal e sexual, além de outras formas de tortura. A agência esperava produzir mensageiros capazes de incorporar mensagens ocultas em seu cérebro, implantar falsas memórias e remover verdadeiras em pessoas sem o seu consentimento, converter grupos em ideologias opostas e muito mais. O objetivo mais elevado foi a criação de assassinos hipnoprogramados. Um caso que deixa claro as intenções do projeto MKUltra é o caso que ocorreu entre 1978 e 1995. Theodor Kaczynski, também conhecido como Unabomber, enviou 16 cartas-bombas a diferentes alvos nos Estados Unidos, entre eles companhias aéreas e universidades, que mataram 3 pessoas e feriram gravemente outras 11. A biografia Harvard e Unabomber, escrita pelo historiador Alston Chase, revela a ligação assustadora entre o terrorista e os experimentos de controle mental patrocinados pela CIA. Desde muito pequeno, Kaczynski se destacou por sua inteligência notável, o que lhe valeu um diploma em Harvard, onde ele entrou com apenas 16 anos de idade. Foi durante sua passagem por Harvard que ele conheceu o professor Murray, que dirigia uma série de experimentos sobre a psique como parte do MKUltra, projeto ultra-secreto da inteligência norte-americana, que estudava diferentes métodos de manipulação psicológica. Como voluntário na pesquisa, o jovem Theodor foi exposto por quase 3 anos a técnicas cruéis de duplicação psíquica. Chase acredita que a experiência foi decisiva na constituição criminosa de Unabomber. O programa de administração clandestina de LSD a voluntários e não voluntários humanos demonstra um fracasso na liderança da CIA. Embora se soubesse que os testes eram perigosos, a vida dos sujeitos foi posta em risco e seus direitos foram ignorados durante mais de 10 anos de testes que se seguiram.
Embora estivesse claro que as leis dos Estados Unidos estavam sendo violadas, os testes continuaram. Antes de conhecermos os projetos, iremos compreender como essa história veio a público. Nos meses seguintes ao escândalo de Watergate e à renúncia de Richard Nixon da presidência, o recém-nomeado vice-presidente Gerald Ford tornou-se presidente dos Estados Unidos. Com os rumores de que a Agência Central de Inteligência teve envolvimento em procedimentos ilegais com seres humanos, a Comissão Rockefeller foi criada para investigar a CIA e possíveis negligências. Não devemos esquecer que Nelson Rockefeller era vice-presidente do país, e um dos meios para esconder que os recursos injetados no MKUltra tinham relações com a CIA eram através da Fundação Rockefeller, que apesar de dizer que seu trabalho era dedicado ao desenvolvimento de pesquisas médicas em benefício da sociedade, financiava esses e outros experimentos secretos. Para liderar sua própria investigação da agência, o Senado dos Estados Unidos, em janeiro de 1975, formou o comitê selecionado para estudar operações governamentais com respeito às atividades de inteligência, também conhecida como Church Committee. O senador Frank Church e o representante Otis Pike lideraram os comitês e investigações da CIA, bem como da comunidade de inteligência. Os comitês encontraram mais do que eles esperavam quando descobriram uma operação secreta dentro da CIA, que testou várias drogas em civis, na tentativa de descobrir uma ampla gama de táticas de espionagem. Esse enredo, conduzido pela Guerra Fria, suscitou a ajuda de psicólogos, médicos, professores universitários e agências de inteligência para experimentar novos procedimentos no campo da modificação comportamental. De 1953 a 1964, a CIA se envolveu em várias operações clandestinas para manipular a mente humana. Com a relativamente nova descoberta do LSD, cientistas de todo o mundo se tornaram interessados em sua capacidade para ser usado em medidas defensivas e ofensivas, no interesse da segurança nacional. O Subcomitê de Saúde do Senado ouviu um arrepiante testemunho sobre as atividades de experimentação humana do centro da CIA. O diretor adjunto da CIA revelou que mais de 30 universidades e instituições participaram de um extenso teste e programa de experimentação, que incluiu testes secretos de drogas em cidadãos em todos os níveis sociais, nativos americanos e estrangeiros. Vários destes testes envolveram a administração de LSD a pessoas que não sabiam que estavam sendo drogadas e manipuladas. A empresa farmacêutica Eli Lilly e a companhia Sandoz forneceram o suprimento de LSD à CIA e aos militares. Depois, descobriu-se que 86 universidades ou instituições foram envolvidas. As instituições incluem 44 faculdades ou universidades, 15 fundações de pesquisa ou empresas químicas, farmacêuticas, 12 hospitais ou clínicas, além dos associados às universidades, e 3 instituições penais. No decorrer da pesquisa, o LSD foi administrado para mais de 1.000 voluntários americanos que participaram de uma série de testes projetados para verificar os efeitos do medicamento para mudar suas capacidades como soldados. O patrocínio da agência a projetos de pesquisa sensíveis seria completamente negável, uma vez que não haveria conexões entre as universidades e a agência. Foi investido muito dinheiro, como mostram esses dados. O químico da CIA, Sidney Gottlieb, foi colocado no comando de grande parte dos subprojetos MKUltra e é reconhecido como o cérebro por trás dos projetos de modificação comportamental. Juntamente com Richard Helms, chefe de operações da CIA, para a diretoria de planos, convenceram o então diretor da agência, Allen Dulles, de que as operações de controle mental eram o futuro.
Talvez o mais perturbador de todos foi o fato de que a extensão da pesquisa e experimentação em seres humanos ser desconhecida, porque a maioria dos registros de todas essas atividades foram destruídas em janeiro de 1973, sob a instrução do então diretor da CIA, Richard Helms. Louis Jolyon West era o único cientista do mundo que previra o surgimento de cultos de LSD, potencialmente violentos, como a família Manson. Em um livro de psiquiatria de 1967, West havia contribuído com um capítulo chamado Alucinógenos, alertando estudantes sobre uma substância notável, ocupando as faculdades e cidades. O LSD era conhecido por deixar os usuários incomumente suscetíveis e emocionalmente instáveis. Conforme o texto, a substância apelava a crianças alienadas que almejavam atividades proibidas compartilhadas em um ambiente de grupo, para fornecer um sentimento de pertencimento. Outro de seus artigos, Os Perigos da Hipnose, de 1965, previa o surgimento de grupos perigosos, liderados por malucos, que hipnotizavam seus seguidores para cometerem crimes violentos. Ele citou 2 casos: um duplo assassinato em Copenhague, cometido por um homem hipnotizado, e um crime militar. Mas é possível relacionar isso a diversos casos que ocorreram nessa época, demonstrando que a CIA tinha conhecimento ou envolvimento nesses acontecimentos. Ele também supervisionou um estudo em Oklahoma, no qual contratou informantes para se infiltrar em gangues de adolescentes e gerar uma mudança fundamental em assuntos morais, religiosos ou políticos. O título do projeto era Conversão em Massa e havia sido financiado por Gottlieb. De acordo com os documentos encontrados, existem 149 subprojetos dentro do MKUltra, muitos nos quais parecem ter alguma conexão com a pesquisa sobre modificação comportamental, aquisição, teste ou administração de drogas clandestinamente. Logo no início dos projetos ocorreu a morte de Frank Olson, que foi um bacteriologista americano, cientista pesquisador de armas biológicas e empregado da CIA. Trabalhou no laboratório de pesquisas da CIA, situado no Comando Médico do Exército Americano de Fort Detrick, em Maryland. Em um retiro na zona sul de Maryland, em 1953, Olson foi secretamente drogado com LSD e 9 dias depois faleceu em consequência de uma queda da janela do Hotel Pennsylvania, em Nova York, onde estava hospedado. A CIA e o governo americano explicaram a morte como sendo suicídio. Com a revelação em 1975, através do Church Committee, da existência de projetos da CIA como Artichoke e o projeto MKUltra, informações detalhadas sobre a morte de Olson apontaram para um assassinato ligado ao desconforto de Olson com os experimentos em que estava envolvido, que incluíam experimentos para infectar humanos com antrax. O presidente Gerald Ford mais tarde pediu desculpas pessoalmente à família e o Congresso aprovou uma lei em 1976 para pagar $750 mil em compensação à Sra. Olson e seus 3 filhos. A família abandonou voluntariamente o processo. Projetos. Projeto Shater. O Projeto Shater foi um programa da Marinha iniciado no outono de 1947, respondendo aos relatos de resultados surpreendentes alcançados pelos soviéticos usando drogas da verdade. O programa estava focado na identificação e teste de medicamentos para o uso em interrogatórios e no recrutamento de agentes. A pesquisa incluiu experimentos de laboratório em animais e humanos, utilizando drogas como anabases afila, escopolamina e mescalina.
para determinar suas qualidades como indutoras de fala. Experiências no exterior foram conduzidas. O projeto expandiu-se substancialmente durante a Guerra da Coreia e terminou logo após a guerra, em 1953. Projeto Bluebird e Projeto Artichoke, o primeiro dos principais programas da CIA, envolvendo o uso de produtos químicos e agentes biológicos, foi o projeto denominado Bluebird. Este foi aprovado pelo diretor em 1950. Foi um programa de controle da mente que testava drogas em cidadãos americanos, a maioria em penitenciárias federais ou em bases militares, onde os indivíduos não conheciam, muito menos consentiam com os testes e procedimentos aos quais foram submetidos. Seus objetivos eram descobrir meios de condicionar o pessoal para evitar extração não autorizada de informações por meios conhecidos, investigar a possibilidade de controle de um indivíduo através da aplicação de técnicas especiais de interrogatório, aprimoramento da memória e do raciocínio, estabelecimento de meios defensivos para impedir o controle hostil por outras agências. Como resultado de interrogatórios realizados no exterior durante o projeto, outro objetivo foi adicionado: a utilização de técnicas de interrogatório não convencionais, incluindo hipnose e drogas. Os representantes de cada unidade da agência envolvida na Artichoke se reuniram quase mensalmente para discutir o seu progresso. Essas discussões incluíram o planejamento de um maior número de interrogatórios no exterior, bem como experiências adicionais nos Estados Unidos. A agência também convidou o FBI, mas os homens de Edgar Hoover ficaram longe. As informações sobre o projeto Artichoke após o outono de 53 são escassas. A CIA sustenta que o projeto terminou em 1956, mas as evidências sugerem que o Gabinete de Segurança e o Gabinete de Serviços Médicos utilizavam técnicas de interrogatório que continuaram por vários anos. O projeto MK Naomi foi outro grande programa da CIA nessa área. Gottlieb mais tarde testemunhou que o objetivo destes programas era investigar se e como era possível modificar um comportamento do indivíduo por meios secretos. Em 1967, a CIA resumiu os propósitos do MK Naomi: providenciar uma base de apoio secreta para atender às necessidades operacionais de atividades clandestinas, armazenar materiais severamente incapacitantes e letais para o uso específico da Divisão de Serviços Técnicos, manter prontamente operacional itens especiais e exclusivos para a disseminação de materiais biológicos e químicos, providenciar a vigilância, teste e atualização exigidos de materiais e itens para garantir a ausência de defeitos e previsibilidade completa dos resultados esperados em operações. Sob um acordo alcançado com o Exército em 1952, o Departamento Especial, a Divisão de Operações de Fort Detrick, deveria ajudar a CIA no desenvolvimento, teste e manutenção de agentes biológicos. Por esse contrato, a CIA adquiriu conhecimento, habilidade e instalações do Exército para desenvolver armas biológicas adequadas ao uso da CIA. A Divisão de Operações desenvolveu dardos revestidos com agentes biológicos e pílulas contendo vários agentes diferentes que podem permanecer potentes por semanas ou meses. Além do interesse da CIA em armas biológicas para o uso contra humanos, também solicitou à SOD que estudasse o uso de agentes biológicos contra plantações e animais. Em seu memorando de 1967, a CIA declarou 3 métodos e sistemas para realizar um ataque secreto contra plantações:
causando severa perda de safra, foram desenvolvidos e avaliados sob condições de campo. Isso foi realizado antecipando um requisito que foi desenvolvido mais tarde. MK Naomi foi encerrado em 1970. Em 25 de novembro de 1969, o presidente Richard Nixon renunciou ao uso de qualquer forma de armas biológicas que matem ou deixem suas cobaias incapacitadas. MKUltra foi o principal programa da CIA envolvendo a pesquisa e desenvolvimento de agentes químicos, biológicos e radiológicos, criando materiais capazes de empregar-se em operações clandestinas para controlar o comportamento humano. O MKUltra começou com uma proposta do vice-diretor adjunto de planos, Richard Helms, para o DCI, Mecanismo de Financiamento para Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Altamente Sensíveis da CIA. Projetos que estudaram o uso de materiais biológicos e químicos para alterar o comportamento. Durante os 10 anos de vida do programa, muitos caminhos adicionais para o controle do comportamento humano foram designados como apropriados para investigação sob o Estatuto MKUltra. Estes incluem radiação, eletrochoque, além da participação de vários campos da psicologia, psiquiatria, sociologia e antropologia, a pesquisa e desenvolvimento de materiais a serem utilizados na alteração de comportamento consistiu em 3 fases. Primeiro, a busca por materiais adequados para o estudo. Segundo, testes laboratoriais em seres humanos voluntários, em vários tipos de instituições. Terceiro, a aplicação dos materiais desenvolvidos no programa MKUltra em condições normais de vida. A busca de materiais adequados foi realizada por meio de acordos com especialistas em universidades, casas farmacêuticas, hospitais, instituições estaduais e federais e organizações privadas de pesquisa. As doações anuais de fundos a esses especialistas foram feitas sob auspícios ostensivos da Fundação de Pesquisa, ocultando assim o interesse da instituição e do especialista envolvido. A próxima fase do programa MKUltra envolveu médicos, toxicologistas e outros especialistas em transtornos mentais, narcóticos, realizando testes em hospitais e prisões. Utilizando os produtos e as conclusões dos procedimentos básicos desta fase de pesquisa, eles realizaram testes intensivos em seres humanos. Um dos primeiros estudos foi realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental. Este estudo teve como objetivo testar vários medicamentos, incluindo alucinógenos, no Centro de Reabilitação Lexington, como era então chamado. Era uma prisão para viciados em drogas, que cumpriam sentenças por violações de drogas. Os sujeitos do teste eram prisioneiros voluntários, que após um breve exame físico e assinatura de um termo de consentimento geral, como recompensa pela participação no programa, os viciados recebiam drogas. O diretor do Hospital Lexington na época, Harris Isbell, testava os limites dos voluntários, chegando ao ponto de deixá-los sob o efeito de LSD por 77 dias consecutivos, o que levava alguns pacientes a ter sintomas de paranoia e psicose. Segundo a CIA, a vantagem do relacionamento com a repartição foi que os sujeitos do teste poderiam ser procurados e cultivados dentro do controle de narcóticos. Um procedimento especial designado MK-Delta foi estabelecido para empregar o uso de materiais desenvolvidos através do MKUltra no exterior. Esses materiais foram utilizados em um grande número de ocasiões. Como os registros MKUltra foram destruídos, é impossível reconstruir o uso operacional dos materiais MKUltra por meio da CIA no exterior. As drogas foram usadas principalmente como auxílio nos interrogatórios, mas os materiais MKUltra e MK-Delta também foram usados para assediar, desacreditar ou desabilitar.
O exército americano também testou drogas em seus soldados. Houve 3 fases principais nos testes do exército com LSD. Em primeiro, o LSD foi administrado a mais de 1.000 soldados americanos. No segundo programa de testes, 95 voluntários receberam LSD em experimentos clínicos projetados para avaliar possíveis usos da droga. Na terceira fase, 16 indivíduos não voluntários foram interrogados após receberem LSD, como parte dos testes operacionais de campo. Um dos principais objetivos do projeto era apagar e reprogramar a mente. Um documento MKUltra de 1955 fornece uma indicação do tamanho e alcance do esforço. O estudo de uma variedade de substâncias que alteram a mente que deveriam ser criadas e testadas, descritas a seguir. Substâncias que promoverão pensamento ilógico e impulsividade para o ponto em que o destinatário seria desacreditado em público. Substâncias que aumentam a eficiência da mente e da percepção. Materiais que impedirão ou neutralizarão o efeito intoxicante de álcool. Materiais que promoverão o efeito intoxicante do álcool. Materiais que produzirão os sinais e sintomas de pessoas reconhecidamente doentes de forma reversível, para que possam ser utilizados para fingir. Materiais que facilitarão ou não a indução da hipnose. Substâncias que melhoram a capacidade dos indivíduos de suportar privação, tortura e coerção durante o interrogatório. Materiais e métodos físicos que produzirão amnésia. Métodos físicos de produção de choque e confusão por longos períodos. Substâncias que produzem incapacidade física, como paralisia das pernas e anemia aguda. Substâncias que produzirão euforia. Substâncias que alterem a estrutura da personalidade de tal maneira que o indivíduo se torne dependente de outra pessoa. Um material que causará confusão mental de tal tipo que o indivíduo, sob sua influência, achará difícil manter segredos ocultos ao ser questionado. Substâncias que reduzirão a ambição e a eficiência geral do trabalho, quando administradas em quantidades indetectáveis. Substâncias que promovem fraqueza ou distorção da visão ou das faculdades auditivas, de preferência sem efeitos permanentes. John C. Lilly foi comandante do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. Lilly trabalhou no Instituto Nacional de Saúde, onde desenvolveu o tanque de isolamento, que passou a ser conhecido como Tanque Lilly. Você já deve ter visto este tanque em filmes e séries. A CIA encomendou inclusive um estudo sobre os curandeiros da Nigéria, para compreender tipos de plantas esses curandeiros utilizavam para controlar o comportamento de outras pessoas. Subprojeto 54 do programa MKUltra, que envolveu o exame de técnicas para causar concussões cerebrais e amnésia, usando armas ou ondas sonoras para atingir indivíduos, sem dar e sem deixar marcas físicas claras. Ondas de rádio e sinais eletromagnéticos que foram testadas em animais conseguiram fazer macacos dormirem e alguns deles morreram por terem o seu cérebro de certa maneira cozinhado. É possível imaginar que esses testes também foram feitos em seres humanos. A patente 6.506.148 demonstra que é possível manipular o sistema nervoso de um sujeito, mediante um pulso e imagens visualizadas no monitor de computador ou aparelho de TV próximo. A pulsação da imagem pode ser incorporada no material do programa, ou pode ser sobreposta pela modulação de um fluxo de vídeo, quer como um sinal de RF ou um sinal de vídeo. A invenção também pode ser adaptada à fonte de fluxo de vídeo, quer seja um programa de computador ou um programa de televisão. A variabilidade de pulsos pode ser influenciada através do uso de software com o fim de evitar a habituação do sistema nervoso. Os inventores concluem: certos monitores podem emitir impulsos de campos eletromagnéticos
que excitam uma ressonância sensorial num sujeito próximo, através de impulsos de imagem que são tão fracos que são subliminares. Você nem percebe que está sendo manipulado e controlado. Dr. Ewen Cameron fez uma série de experiências de controle da mente em mais de 53 pessoas, incluindo Harvey Weinstein, um próspero empresário de Montreal. Todos haviam ido ao Instituto Allen Memorial da Universidade McGill, em Montreal, entre 1957 e 1961, para o tratamento de várias doenças psicológicas. Ewen Cameron foi ex-presidente das associações psiquiátricas canadenses e americanas. Ele foi selecionado para diagnosticar figuras nazistas, incluindo Rudolf Hess, durante os julgamentos de Nuremberg. Ele declarou Hess são. Para apagar ou despadronizar os traços de personalidade, Cameron deu a seus sujeitos megadoses de LSD, utilizando a terapia do sono, induzindo drogas por até 65 dias consecutivos. Aplicou terapia de eletrochoque, 75 vezes a intensidade normal. Para moldar um novo comportamento, Cameron os forçou a ouvir repetidas mensagens, gravadas por intervalos de 16 horas, uma técnica conhecida como direção psíquica. Cameron e a CIA estavam interessados em lavagem cerebral e na capacidade de direcionar pensamentos e ações. Os pacientes não consentiram com o tratamento e nunca foram informados de que estavam sendo usados para a pesquisa. Colin Ross é o fundador e presidente do Instituto Colin Ross de Psicologia e Trauma e pesquisou e escreveu sobre violações éticas de médicos no programa MKUltra e em outros programas similares. Em seu artigo, o psicólogo faz uma afirmação muito interessante sobre a falta de credibilidade que o transtorno de personalidade múltipla recebe no campo da psicologia. Especificamente, duas pessoas que atuam no conselho consultivo de um dos principais grupos de psicologia eram MKUltra contratados que trabalharam diretamente com subprojetos que lidam com a criação de transtorno artificial de personalidade múltipla. Esses homens trabalharam duro para se infiltrar no campo da psicologia com alegações de que esse transtorno mental é completamente fraudulento. Enquanto houver debate no campo da psicologia sobre se essa afirmação é exata ou não, Ross afirma que o esforço dramático que esses homens fizeram para negar o transtorno de personalidade múltipla é uma tentativa de cobrir a pesquisa da CIA realizada sob sua liderança. Tudo indica que os projetos de controle da mente ainda continuam. Muitas das técnicas de programação aperfeiçoadas nesses experimentos são aplicadas em larga escala atualmente.